Olá a todos. Então eu vou conversar um pouco sobre a neurofibromatose, o que é que estamos a fazer e o que é que gostaríamos de fazer melhor nos próximos tempos, está bem? Então, próximo slide, Rui, por favor. Nós neste momento integramos a rede europeia de referenciação, e esse é um aspecto muito importante porque a rede Genturis funciona como uma rede que permite a ligação entre vários centros europeus que comunicam entre si e tentamos, ah, nessa rede, por um lado, estar integrados em projetos de investigação e neste momento o IPO já está integrado em 2 projetos de investigação que estão a ser financiados pela Comissão Europeia. Um chama-se Projeto Vigilius, que vai ser liderado pela Chiara Leoni, que trabalha em Roma e que está muito dedicada às doenças raras. E esse projeto tem como objetivo explorar equipamentos que ajudem a controlar a dor crónica em doentes com doença rara e com doenças raras portanto o IPO está incluído e temos financiamento para esse projeto. E o segundo projeto é um projeto diferente que vai ser liderado pelo por um hospital em Barcelona, que vai tentar caracterizar os aspectos genéticos dos doentes que têm neurofibromas plexiformes e vamos tentar compreender quais é que são os determinantes, o que é que faz com que o neurofibroma plexiforme se transforme num neurofibroma mais agressivo. E, portanto, são 2 projetos europeus que têm financiamento, e é um financiamento muito significativo, e nós estamos incluídos porque fazemos parte desta rede europeia. Caso contrário, eu acho que isso não iria acontecer e a expectativa é de que, através destas colaborações, possamos compreender um pouco melhor as patologias com as quais estamos a lidar e possamos apresentar também mais opções de tratamento aos doentes que acompanhamos. Portanto, é algo que nos traz traz-nos muita alegria e faz-nos pensar que o futuro pode ser mais promissor para esta população. Próximo slide. Neste momento estamos a concentrar muita experiência porque temos muitos doentes adultos em seguimento e a população adulta é uma população muito desafiante porque o tempo de seguimento da população adulta é bastante longo. A nossa população adulta, a idade média é de cerca de 50 anos, está muito enriquecida com adultos jovens, mas temos também doentes mais velhos, doentes com mais de 65 anos. É uma população que não está muito bem caracterizada e a Mafalda também tem. Nós temos esta percepção de que são doentes que não têm uma grande adesão aos cuidados de saúde, em parte porque podem ter manifestações mais graves da doença, os aspectos cognitivos podem também ser mais significativos neste grupo etário e é uma população que nos preocupa. Não só o adulto jovem tem uma grande concentração de problemas graves e tem que ter um seguimento dedicado, mas também os adultos mais velhos são um pouco, não digo postos de parte, mas não há tanto cuidado ou tanto interesse por esta população. E é algo que nós vamos tentar contrariar com este seguimento estruturado ao longo da idade adulta. O grande desafio é que, como são muitos doentes e é um tempo de seguimento também muito longo, temos que, e os recursos humanos são finitos, ainda não conseguimos captar mais pessoas para a nossa equipa, vamos ter que estratificar o seguimento. E a estratificação do seguimento é altamente dependente dos exames de imagem que vamos fazendo aos doentes e de outros exames complementares que vamos fazendo. E esse é um aspecto fundamental para a gestão de um recurso. E quando temos uma população tão grande em seguimento, começamos a ter uma perspectiva também mais nacional, ou seja, qual é que ou qual é que será a melhor estratégia para garantir cuidados uniformes a uma população que é tão vasta. E eu acho que essa é uma grande responsabilidade que também sentimos, porque nós não vamos conseguir fazer em tempo útil, em
2 anos, ressonância magnética aos 400 doentes que nos devem faltar. A Mafalda está a fazer essa revisão de todos os doentes que já fizeram ressonância magnética de corpo, quantos é que faltam, quais é que são os doentes prioritários, mas não é expectável que num ano ou em 2 anos nós consigamos estadiar toda a população. Portanto, temos que definir grupos prioritários, temos que fazer um pouco mais de pressão junto à administração para termos também mais recursos para podermos prestar também melhor serviço à população. O panorama para os doentes adultos neste momento está bastante concentrado no IPO, mas a boa notícia é que também temos a doutora Vera Espírito Santo, que está a concentrar uma população de adultos cada vez maior no norte do país. E esse é um aspecto que me dá alguma tranquilidade, porque sentir que temos outra pessoa também muito interessada e muito capaz a cuidar dos doentes adultos no norte do país é algo que me deixa... Sim, é uma sensação de alívio quase, de temos talvez mais... daqui a uns anos, talvez a Vera apresente também os 1000 doentes adultos que está a acompanhar em Guimarães, se a administração, entretanto, não renegociar o contrato, mas eu acho que esse seria, eu acho que isso seria muito bom para a população ter um seguimento estruturado, não apenas, não hiperconcentrado num sítio, mas repartido em outro centro. E apesar de termos um país pequeno, comparativamente a outros países, é um pouco desafiante para os doentes deslocarem-se ao IPO para terem cuidados, especialmente se esses cuidados implicarem tratamentos. Há uma particularidade com alguns medicamentos que os doentes com NF1 fazem, que são medicamentos que têm que ser dispensados todos os meses. Doentes com NF2 podem precisar de tratamentos a cada 3 semanas ou a cada 2 semanas. Portanto, haver uma prestação de cuidados mais na proximidade, eu acho que é muito útil também para as pessoas afetadas. Próximo slide. O panorama pediátrico é diferente. Temos o IPO tem uma concentração muito grande e no resto do país há uma grande heterogeneidade. O centro que está mais bem organizado é o Hospital Dona Estefânia, faz parte das referências da KPNF menciona, mas no resto do país eu diria que as estratégias variam muito, ou seja, no norte do país os doentes vão ter um seguimento um bocadinho diferente, em Coimbra vão ter um seguimento um pouco diferente também, e esses seguimentos refletem as perspectivas que as equipas cuidadoras também têm em relação à doença e eu acho que isso as coisas são como são. Eu diria que a população pediátrica preocupa menos porque, de uma forma geral, as crianças têm um acompanhamento, têm alguém que se preocupa com elas e têm, geralmente, até vários médicos que as acompanham ao longo dos anos. A população que, neste momento, inspira mais cuidados é, sem dúvida, a população adulta e aquela na qual nós temos que concentrar talvez mais energia para garantir um seguimento continuado ao longo dos anos. Próximo slide. Os desafios institucionais, já mencionei é a questão da ressonância magnética de corpo, porque é um recurso que ocupa tempo de ressonância. As ressonâncias de corpo para um doente adulto requerem bastante tempo para serem feitas. Nas crianças, o tempo é menor porque as crianças são mais pequenas, portanto, estão menos tempo no aparelho, mas é um exame também menos informativo na idade pediátrica. Na idade adulta é mais informativo e nós conseguimos separar os doentes em doentes de alto risco e doentes de baixo risco. Os doentes de alto risco são os doentes que têm uma grande carga lesional ou têm lesões muito volumosas. E essa população é uma população que inspira cuidados e que depois requer ressonâncias subsequentes. Não vão ficar apenas por uma ressonância. E esse é um aspecto que, na perspectiva da administração, é muito relevante, porque os serviços, a maior parte dos serviços no Serviço Nacional de Saúde estão a funcionar sob grande pressão e tudo que representa um trabalho adicional, portanto, as ressonâncias magnéticas de corpo inteiro nas pessoas com NF1 não eram feitas há alguns anos atrás.
as centenas de exames que já foram feitas representaram algo extra em relação àquilo que já estava a ser feito pelo Serviço de Radiologia ao longo dos anos. E este extra é algo que gera sempre alguma resistência e obriga a uma adaptação por parte dos serviços. E tem sido um desafio, mas acho que é um desafio que temos conseguido ultrapassar. A grande vantagem da ressonância de corpo é que podemos atuar mais cedo. Temos alguns doentes na plateia que estão sob seguimento regular e que vão fazendo ressonâncias magnéticas de corpo periódicas. E essas ressonâncias magnéticas de corpo periódicas permitem-nos antecipar qual é que é o neurofibroma interno que está a crescer, que necessita de biópsia, que necessita de ser removido. E esta estratégia de antecipação, em última análise, é aquilo que nos vai permitir evitar complicações mais graves que podem afetar as pessoas com neurofibromatose profundo. E isso dá-nos esperança de que essas complicações mais graves possam ser possam ser algo do passado. Dito isto, as intervenções que temos podem também elas causar alguns problemas aos doentes. As cirurgias não são inócuas. As cirurgias de nervos podem afetar a função desse nervo. Por esse motivo, temos que também ser muito cuidadosos na forma como fazemos essas cirurgias. E talvez a grande novidade deste ano é que a colaboração com o Dr. Rui Reinas tem sido cada vez mais consistente. No IPO, a nossa abordagem para os tumores dos nervos tem sido a abordagem de tumores mais agressivos, que é a abordagem da nossa cirurgia do IPO, que está muito habituada a lidar com situações graves. E essa abordagem é uma abordagem radical, ou seja, o nervo e o tumor são removidos. O doente, regra geral, fica curado do problema, mas fica também com algumas sequelas. Então, o que é que fizemos? Procurámos ajuda e procurámos outras pessoas que tivessem uma abordagem diferente. E a doutora Vera pôs-nos em contacto com o Dr. Rui Reinas, que é um neurocirurgião que trabalha no Hospital Vila Nova de Gaia, no Serviço Nacional de Saúde, e usa uma abordagem diferente. Faz monitorização do nervo e durante a cirurgia e tenta remover o nervo preservando a função. E esta abordagem tem sido útil para alguns doentes. E eu acho que isso reflete também o facto de sermos um país pequeno, mas que concentra recursos de elevada qualidade. E aquele recurso não está disponível no IPO, mas está disponível noutro centro, e os doentes que precisam desse tipo de abordagem são agora avaliados pelo Dr. Rui Reinas. O mesmo se aplica, por exemplo, às crianças e aos doentes adultos que têm neurofibromas plexiformes que afetam a região orbitária. Temos neste momento um colega em Coimbra, que é o Dr. Guilherme Castela, que presta um serviço de elevada qualidade a essa população, tem imensa experiência e tem concentrado esses doentes. Portanto, vamos começando a ter esta visão mais nacional. Quais é que são os especialistas a nível nacional que conseguem resolver problemas específicos e tentamos canalizar os doentes para esses especialistas. E tem sido uma colaboração bastante gratificante também, que é quem é que consegue resolver o melhor possível aquele problema. E não olhamos muito a áreas de residência ou hospitais do centro. O IPO não está integrado num centro hospitalar e conseguimos fazer esta distribuição. Próximo slide. Então, os desafios institucionais são, neste momento, a gestão de uma população tão grande e uma das coisas que a Mafalda tem reparado quando reviu toda a nossa base de dados para respondermos à questão quantos doentes é que ainda têm que fazer ressonância magnética de corpo, uma questão levantada pelo diretor do Serviço de Radiologia, a Mafalda verificou que vários doentes tinham perdido follow-up, ou tinham tido a última consulta há 1 ano ou há 2 anos e não tinham uma nova consulta marcada. E o que nós estamos a tentar fazer, em colaboração com o Instituto Superior Técnico, é, por um lado, tornar a nossa base mais moderna e, por outro, introduzir na base de dados um sistema que nos permita saber quais é que são os doentes que não têm consultas agendadas, quais é que são os doentes que não fizeram determinado exame que têm que fazer,
por exemplo, mulher em idade fértil ou com mais de 30 anos deverá fazer um exame de vigilância mamária. E queremos que ter essa informação disponível de maneira a gerar um alerta e identificar os doentes que precisam de fazer um determinado exame e corrigir esse problema. Portanto, é uma colaboração que ainda está numa fase muito inicial. Se cumprir o seu objetivo, vamos ter uma forma mais eficaz de podermos garantir que os doentes fazem todos os exames que têm que fazer e têm todas as avaliações que estão preconizadas. E esse talvez seja uma condição para nós conseguirmos continuar a receber novos doentes e a prestar cuidados com maior qualidade aos nossos doentes, porque o que vai acontecer é que se continuarmos a aumentar o nosso número de doentes em seguimento, pode haver uma degradação de cuidados porque não temos tempo suficiente para os doentes e são doentes complexos, habitualmente. Próximo. As novidades terapêuticas são sulmetinib em grânulos, foi aprovado pelo Infarmed e vamos ter esse medicamento introduzido no mercado. Já temos alguns doentes que foram submetidos e que estão a aguardar a aprovação e a disponibilização do medicamento por parte da farmacêutica. O sulmetinib em grânulos vai nos permitir tratar crianças mais pequenas que não têm a capacidade de engolir cápsulas, e esse é um aspecto muito importante. O mirdametinib é um medicamento alternativo ao sulmetinib, tem uma eficácia comparável e poderá ser uma alternativa em doentes que, por exemplo, não respondam ao sulmetinib. Em termos práticos, na perspectiva do doente, isto significa que vão ter mais opções, o que é sempre bom. Ou seja, eu acho que a percepção que eu tenho é que alguns doentes que estão a fazer um determinado medicamento têm alguma angústia porque pensam, e se este medicamento terminar? Tivemos recentemente alguns problemas relacionados com o stock e com a gestão do stock. Alguns doentes estavam a receber apenas comprimidos para uma semana ou para 2 semanas. Portanto, isto aconteceu devido a uma gestão errada do stock de medicamentos que estava a ser feita no IPO. E o facto de termos mais opções vai permitir também, ou eu espero que gere alguma tranquilidade nos doentes e pensem, ok, temos outras opções, não é só esta, se esta opção falhar, temos uma alternativa. Em relação aos doentes com esfonomatose relacionada com NF2, a principal novidade é o brigatinib, que temos utilizado de forma mais consistente nos doentes que não respondem ao bevacizumab. Há um aspecto muito interessante relacionado com esta concentração de experiência, que é o facto de identificarmos doentes que não têm nem NF1, nem NF2, mas têm síndromes extremamente raros que parecem NF2 ou que parecem NF1. E esses doentes são doentes que conseguimos contar pelos dedos da mão, mas que têm alterações genéticas muito específicas que podem beneficiar de tratamentos também eles muito específicos. E eu penso que essa também é uma vantagem adicional. Toda esta concentração faz com que consigamos identificar populações ultra raras que têm coisas completamente diferentes daquilo que estávamos à espera e que também podem ser ajudadas com tratamentos específicos que não têm nada a ver com estes de que estamos a falar. Próximo slide. E então é isto que eu queria dizer. Nem tudo é neve e talvez os casos que têm sido mais gratificantes são os doentes que têm esta variante específica que se chama ERP2. Este gene está frequentemente alterado no cancro da mama e existem vários tratamentos específicos para aquela alteração genética. Os doentes habitualmente têm schwannomas ao longo dos nervos, podem ser vários schwannomas e podem causar dores excruciantes. Portanto, são doentes que habitualmente vêm à consulta, estão a fazer
múltiplos medicamentos para as dores e ainda assim a sua dor é um 10 em 10. E quando fazem tratamentos específicos para esta variante, não só a dor desaparece, como os tumores diminuem também. E a única forma de nós sabermos que é este o problema do doente é se fizermos uma análise genética muito detalhada do tumor. Portanto, este trabalho tem como consequência identificarmos coisas que são muito diferentes do habitual, mas que podem também ser tratadas e podemos produzir um efeito muito positivo na qualidade de vida dos doentes. Próximo slide. Então, o que é que nós gostaríamos? De gerir melhor a população que temos, e sentimos muito esse peso da responsabilidade, porque vamos oscilando entre a responsabilidade para com o doente, mas também a responsabilidade para com a população, justamente por causa do número de pessoas que estamos a cuidar. E o outro aspecto é melhorar também as avaliações que fazemos da qualidade de vida. Neste vai ser um dos temas a seguir. A enfermeira Mafalda e o Dr. Luís vão falar sobre a qualidade de vida e como é que estamos a avaliar a qualidade de vida da nossa população, mas neste momento não estamos a avaliar a qualidade de vida da população com esfenomatose relacionada com a NF2. E se é verdade que é um número muito menor de doentes, passamos de mais de 900 doentes para 45 doentes, é uma população muito mais pequena, mas muito desafiante também em termos de prestação de cuidados, intensidade de tratamentos, e neste momento não estamos a avaliar, não estamos a fazer nenhuma avaliação da qualidade de vida destes doentes. E esse é sem dúvida algo que temos que corrigir. Existem questionários específicos para essa população. Poderemos talvez começar com um questionário mais geral, e depois fazer a validação do questionário que já está publicado para a população com NF2 e aplicá-lo de forma sistematizada nesta população. Portanto, acho que é algo que devemos também à população com NF2, porque cuidamos também de cada vez de mais doentes, e é algo que temos que melhorar no próximo ano. E muito obrigado por me terem vindo, por me terem convidado. É sempre um prazer estar aqui e tentar dar-vos um bocadinho o panorama daquilo que estamos a fazer e como é que nos estamos a organizar para vos prestar um serviço de melhor qualidade. Muito obrigado. Bom dia a todos. Obrigada mais uma vez pelo convite para estar presente aqui hoje. É sempre um privilégio. Venho falar um bocadinho sobre a consulta de enfermagem, sobre as consultas que têm sido realizadas, a formação e investigação que tenho realizado desde que iniciei este percurso, há cerca de 4 anos, e também depois fazer a ponte para o Pedro e contextualizar aqui a avaliação da qualidade de vida no doente adulto com NF1, para depois o Pedro apresentar os resultados que temos obtido. E só a agenda desta apresentação, podes passar, Rui. Olha, aqui desformatou um bocadinho. A consulta de enfermagem, neste momento, ocorre 2 vezes por semana. À terça-feira, a população adulta, e à sexta-feira, a população pediátrica, sendo que não é estanque. Poderemos ter crianças à terça-feira e adultos na sexta, mas neste momento, enquanto dedicada a esta consulta, desde o início, cerca de 2 vezes por semana. É nosso objetivo uma maior dedicação da minha parte a esta consulta, mas como o Dr. João estava a dizer, a pressão atual sobre o SNS é bastante grande. Nós estamos com desafios a nível de recursos humanos bastante exigentes neste momento no IPO, mas é geral, nas nossas instituições do SNS. Portanto, este é um plano que iremos tentar que ocorra durante o decorrer ainda deste ano de 2026. Para além de estar presente na consulta 2 vezes por semana, estou também ligada à reunião da consulta multidisciplinar e faço também a ponte com o serviço de internamento. 2 vezes por semana presto cuidados diretos na consulta, o restante tempo encontro-me em prestação de cuidados no serviço de neurologia, no serviço de internamento de neurologia, onde os nossos utentes com NF1 ou NF2 são também internados, e tendo em conta que a nossa população tem vindo gradualmente a aumentar, ainda não atingimos um platô, é também normal que também a necessidade de internamento de alguns casos mais complexos venha a ocorrer, e eu acabo também por ser um elo de ligação
com o serviço de internamento e com os colegas que prestam cuidados no serviço de internamento. Podes clicar, se faz favor. A equipa conheciam a minha cara até o ano passado, não é? A cara mais conhecida, mas durante o ano 2025 duas caras surgiram na consulta, duas caras novas. Eu engravidei, não é? Desapareci durante quase um ano. E apesar desta pressão sobre os recursos e ainda não ter sido possível eu passar a ter mais dias dedicados à prestação de cuidados aos nossos doentes com a ANF, a novidade foi com a minha ausência, esse era o meu receio, que a minha ausência à consulta não deixou de acontecer. O que acontecia inicialmente era, na minha ausência, seja férias ou outro motivo para eu estar ausente, não havia consulta. E o Dr. João deixava de ter uma enfermeira a realizar a consulta em parceria consigo. O que acontece desde o ano passado é que, na minha ausência, a consulta não deixou de existir. Inicialmente surgiu a Rita, que depois engravidou também, e daí ter desaparecido e de vocês terem deixado de a ver, e neste momento a Andreia, que apesar de eu já ter voltado, em dias que eu não possa estar presente, ou mesmo durante as minhas férias, será ela que irá assegurar a consulta de enfermagem. E isto é também já uma grande mais-valia e um grande voto de confiança por parte da nossa enfermeira gestora, que apostou também neste projeto, vê a sua mais-valia e diz: não, a consulta de enfermagem faz todo o sentido e não vai deixar de ocorrer em momentos em que eu não possa estar presente. E também agradecer às colegas, não é? Porque caíram de repente aqui no todo um grande mundo e tem sido também bastante gratificante para elas. Trago-vos aqui os números desde o início da consulta, consultas de enfermagem. Aqui, deste lado, o número de primeiras consultas, que, como é normal, vai reduzindo agora ao longo do tempo. Contudo, podem ver que ainda em 2025 houve quase 100 100 primeiras consultas de enfermagem, ou seja, consultas de primeira vez. Ainda não atingimos o platô de não ter admissões. Depois, mais daquele lado do vosso lado direito, temos as consultas subsequentes, ou seja, consultas de seguimento desde 2022 e, como podem ver, têm vindo a aumentar. Entre 2022, 2023 e 2024 eram consultas asseguradas por mim, já em 2025 já foram consultas asseguradas tanto pela enfermeira Ana Rita como pela enfermeira Andreia, e em 2026 já será um trabalho em parceria também com as colegas. Também dizemos o que é que tenho feito em termos de formação e investigação. Quando o Dr. João me colocou este desafio no final de 2021, a minha experiência com a ANF era muito rara e reduzida, cingia-se a algumas situações que tínhamos de pessoas internadas no nosso serviço de neurologia, mas era muito raro, era muito pontual à data, portanto eu sabia muito pouco sobre o que é a neurofibromatose, o que é esta vivência muito singular com a NF1 ou a NF2. Portanto, houve aqui também, requereu este investimento em formação e investigação logo desde 2022, não só em congressos dedicados à ANF, mas também divulgar o que estamos a fazer. Os nossos estudantes com a ANF andam por aí e andam muito espalhados também pelo nosso IPO e nas nossas instituições dedicadas à prestação de cuidados oncológicos. Portanto, para além da presença em conferências e congressos dedicadas à pessoa com ANF, também estar presente, nomeadamente na Conferência Nacional de Enfermagem Oncológica, para dar a conhecer os nossos doentes, a vivência dos nossos doentes e a importância de haver enfermeiros dedicados a esta prestação de cuidados, mas também, pode passar por favor, mas também na conferência que vai ocorrendo 2 em 2 anos dos 3 institutos portugueses de oncologia, e dar a conhecer não só o nosso projeto, mas também aos outros enfermeiros que os utentes com NF1 e NF2 estão presentes nos nossos IPOs, poderão ser por outros motivos, por outras doenças oncológicas, mas que é necessário estar alerta para esta vivência com a NF. Quiçá este ano o nosso plano é estar presente em Viena, num encontro europeu que irá decorrer em meados de novembro, portanto será o próximo desafio. Também trazer-vos que na conferência da ANF 2024 houve a possibilidade de reunir presencialmente com enfermeiras europeias e não só. Também estavam enfermeiras do Canadá aqui, se não me engano, com enfermeiras dedicadas exclusivamente à prestação de cuidados de pessoas com ANF de outros países. Trocámos experiências, sabemos como é que trabalhamos em diferentes países, quais os desafios sentidos
e apesar deste ter sido uma reunião presencial, temos mantido, com alguns desafios, não é? De conseguimos todas estar em sintonia, mas temos mantido reuniões online. Desde então, a última há cerca de 15 dias, onde partilhamos experiências, partilhamos desafios, falamos sobre situações mais complexas, qual é o nosso modo de trabalhar em diferentes países e, quiçá, agora na conferência de Viena, em novembro, possamos novamente reproduzir esta fotografia numa reunião presencial, agora já não sendo esta primeira reunião que acabou por ser um quebra-gelo entre todas nós. Como o Dr. João estava a dizer, temos uma população que tem vindo a crescer, a vivência com a ENF é muito singular, muito única, e em consulta de enfermagem não tem um guião estanque de avaliação. Todos que me conhecem sabem disso. A ideia é abrir aqui a cada pessoa, é uma vivência muito individual, tendo aqui alguns elementos basilares de avaliação, tanto na população adulta como em população pediátrica. Mas a ideia é sempre ouvir-vos, quais são os vossos desafios e como é que podemos ajudar na prestação de cuidados eficientes e com qualidade. Aqui, não só na NF1, mas também depois passando à população com NF2. Como o Dr. João estava a dizer, o nosso N é muito menor, mas é uma população que recorre bastante às nossas consultas. Neste momento temos diversos doentes a fazer tratamento com bevacizumab e que vêm às nossas consultas de 15 em 15, 3 em 3 semanas, mês a mês, e que exigem aqui também todo o nosso cuidado e que infelizmente neste momento ainda não temos instrumentos não estamos a aplicar instrumentos para avaliar a sua qualidade de vida e terá de ser o nosso passo seguinte para aumentar aqui a qualidade e eficiência dos cuidados que prestamos a esta população. Aqui, mais uma vez, não é um guião estanque, mas procuro seguir aqui alguns elementos basilares na avaliação em consulta da população com NF2. Depois aqui fazer a ponte com o Pedro, o porquê que é importante avaliar a qualidade de vida e, neste caso, nomeadamente, dos doentes adultos com NF1. As complicações podem ser muito diversas, as expressões da doença também muito distintas e as manifestações muito imprevisíveis. Mas precisamos de ser objetivos também nesta avaliação. E aqui o questionário de qualidade de vida tem-nos trazido também essa possibilidade de avaliação. Portanto, qual o impacto da NF1 na qualidade de vida da pessoa? Subjetivamente sabemos que isso acontece, mas objetivamente como é que podemos fazer essa avaliação? Este questionário originalmente foi desenvolvido em 2017 por uma das grandes referências da ENF e composto por 14 questões. Muitos de vocês conhecem, chateio-vos frequentemente, entre aspas, para este preenchimento. Solicitamos que as respostas sejam dadas considerando o último mês, antes de vir à consulta, e cobre diversos parâmetros. A visão, a aparência cosmética, problemas de aprendizagem, de comportamento, articulação do discurso, movimentação, falta de força, problemas com ossos, respiração, sono, expectativas relacionadas com a ENF e a ansiedade e a depressão. A ideia é que cada questão é pontuada entre 0 e 3 e que, sendo que 0 é não ter quaisquer problemas com o item em questão e, à medida que caminhamos para o 3, problemas ou dificuldades mais graves. Quanto maior for o score obtido com o questionário, indicia-nos que menor é a qualidade de vida vivenciada pela pessoa que responde. Por favor. Aqui também, mas trago-vos aqui. O questionário foi desenvolvido em 2017, mas não validado para a nossa população. Entretanto, foi validado para a população portuguesa, que era o que o Dr. João estava a dizer, que não existe ainda para a população com NF2. Terá de ser, então, o nosso próximo desafio, se calhar pegar no questionário que existe, que não é validado para a nossa população, e validá-lo para a população portuguesa. Aqui, nos adultos com NF1, este questionário está validado para a população portuguesa. Esta publicação é de 2024 e trouxe-nos aqui, então, a possibilidade de avaliar de forma mais rigorosa a qualidade de vida da nossa população. Uma mais-valia depois que nos surgiu foi, alguns de vocês ainda se devem recordar da aplicação deste questionário em papel, era menos prático, era mais difícil, não só a sua aplicação, mas também o usufruto dos dividendos que nos poderia dar,
tanto para a avaliação em consulta, mas também para a extração de dados para possíveis trabalhos, não só de investigação, mas também de demonstrarmos os dados das nossas consultas e a melhorar a prestação dos nossos cuidados. Neste momento temos o questionário informatizado. Através da leitura do QR Code em consulta, vocês têm a possibilidade de aceder ao questionário, fazerem o preenchimento ou na consulta de enfermagem ou enquanto naqueles minutos em que aguardam pela consulta médica com o Dr. João, que eu posso pedir. Isto vai possibilitar não só a avaliação que façam em consulta de enfermagem, o preenchimento dos questionários e possibilita quando vão à consulta médica com o Dr. João, ele tenha o feedback não só da avaliação realizada em consulta de enfermagem, mas também já os resultados do questionário consigo. E isto é uma mais-valia na prática, na avaliação dos nossos doentes, de forma a maximizarmos aquilo que é a individualização dos nossos cuidados e a qualidade dos cuidados prestados. Isto também possibilita que possamos trazer aquilo que o Pedro vai trazer em si, que é a extração destes dados. Rui, por favor, e analisar esses dados, o que é que nos mostram esses dados, em que direção devemos ir e como é que podemos olhar estes dados para não só projetos futuros, mas também para melhorar a nossa atuação à população. E era isto que vos trazia hoje e obrigado, e se calhar